Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção quando lesse a Bíblia e verificasse ou meditasse na identificação que Deus usou para com os filhos de Jacó. Deus, quando fala sobre o roubo nos dízimos e nas ofertas, ele se identifica como o Senhor dos exércitos. Se você lê lá em Malaquias, no capítulo 3, você vai ver Deus falando sobre isso. Ele fala várias vezes, ou melhor, ele se identifica várias vezes como Senhor dos exércitos. Eu vou ler aqui algumas vezes que ele fala. Ele diz lá em Malaquias 1 e 4, 1 e 6, 1 e 8, ele fala 1 e 9, 1 e 11, quer dizer, ele várias vezes, muitas vezes, repete para os filhos de Jacó, para os rebeldes filhos de Jacó, aquela nação que o desprezou, a nação de Israel, que o deixou, que o abandonou, que se divorciou dele. Ele se identifica como Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. E o que isso significa para nós nos dias atuais? Porque quando Deus se identifica como Senhor dos exércitos, ele não está falando para os filhos de Israel, para a nação de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Não. Aqui ele se identifica como Senhor dos exércitos. E quando Deus se identifica como Senhor dos exércitos, nós temos algumas observações a fazer. Nós sabemos que Senhor diz respeito ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador. Claro, obviamente. Mas, quando ele fala Senhor dos exércitos, então arremete o nosso pensamento a um número incontáveis de soldados. Você verifica, por exemplo, um exército é formado por soldados. E ele, Deus, é o Senhor desses soldados. Senhor de pessoas que ele considera leal, fiel, de forma incondicional, e que abraça a causa dele, quer dizer, a causa do Senhor. E como a gente pode identificar um exército na prática? Como você vê um exército? Normalmente, a gente vê um exército, a gente caracteriza-se um exército pelas normas rígidas de disciplina, de obediência incondicional, de ordem, de respeito, hierarquia e submissão. Então, quando o jovem vai para o exército, ele já sabe de antemão que ele tem que se integrar à disciplina rígida que ali contém. Ele tem que estar numa obediência incondicional aos seus superiores. Então,
num exército, todos, sem exceção, todos têm de se submeter às regras, desde o maior até o menor. Essa é a realidade. Nós vemos, então, no exército de um país, uma rigorosa disciplina. Imagine, então, no exército do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo o que eu estou falando, minha amiga e meu amigo? Porque nos exércitos humanos dos países há uma rigorosíssima disciplina, hierarquia, ordem, submissão, obediência. Sabe por quê? Sabe por quê que o exército exige uma disciplina rígida? Porque em caso de guerra, se o sargento na frente de batalha ordena que os seus soldados façam uma determinada missão, ou cheguem a executar uma determinada missão, se esse contingente, essas pessoas, se um deles desobedecer, vai correr, toda a tropa vai ser colocada em risco de vida. E até mesmo a vitória pode escorrer das mãos, como água. Então, o exército exige uma disciplina por conta do objetivo, que é vencer as suas batalhas. Ora, no exército de Deus, não é diferente. Todos têm que ter o mesmo espírito, todos têm que ter o mesmo caráter, todos têm que ter o caráter da justiça e da fé. Do contrário, o Senhor dos Exércitos não pode contar com ele. Então, minha amiga, meu amigo, uma coisa nós descobrimos, ou se revela nessa identificação do Senhor como Senhor dos Exércitos, é que ele lidera, ele é Senhor dos Exércitos daqueles, e somente daqueles, que vivem dentro de uma disciplina espiritual, uma disciplina de obediência, de submissão, uma disciplina tal que não deixa dúvida que aquela criatura, que aquele soldado é verdadeiramente um soldado de Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estaremos falando mais a esse respeito amanhã, porque nós temos um objetivo: levar essa consciência de fé, porque a fé, às vezes a pessoa pensa que fé é frequentar a igreja, ela pensa que fé é apenas fazer suas orações, ela pensa que é não roubar, é não matar, mais um adultério ali ou outra aqui, sem ser visto por ninguém, ou uma promiscuidade. Ela se esquece que quando ela é insubmissa à palavra de Deus, é desobediente à palavra de Deus, é rebelde à palavra de Deus, ela se torna automaticamente obediente à palavra de Satanás.
Consequentemente, ela vai colher os frutos daquela rebeldia. Então, quem faz parte, ou quem quiser fazer parte do exército do Senhor dos Exércitos, tem que ter essa consciência. Tem que viver de acordo com a justiça, com a integridade, com a disciplina, com a ordem que há dentro do exército do Senhor dos Exércitos, que é o reino de Deus. O reino de Deus é um exército composto de mulheres e homens de fé, munidos de uma só fé, de um só espírito, com um só objetivo. O objetivo não é pessoal, o objetivo é do Senhor aqui que está se submetendo, que é o Senhor dos Exércitos, e, portanto, obrigatoriamente tem que estar enquadrado nessa disciplina, nessa justiça. E muitas pessoas, infelizmente, que se dizem cristãs, não tem nada a ver, não tem nada disso. Vivem uma vida totalmente irregular. Servas de Deus, aparentemente dentro da igreja, mas fora da igreja, no território do diabo, elas servem na realidade o diabo, a Satanás. E por isso você vê muitos crentes falidos, muitos crentes caídos, prostrados, muitas pessoas vivendo por viver, empurrando a fé com a barriga. Por quê? Porque não querem se submeter à disciplina que há no exército do Senhor dos Exércitos. Quando não quer se submeter, quando é desobediente, quando é rebelde, automaticamente ele passa para um lado de lá. Quer dizer, ele passa para o exército do Senhor da injustiça, que é Satanás. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão tinha tudo. Tudo. Do bom e do melhor. E muito mais. Ele tinha a presença contínua de Deus. Mas, por conta de desobediência, por conta da sua rebelião à palavra de Deus, então ele passou a sua autoridade, o seu domínio, que era sobre todo o planeta Terra, ele passou para Satanás. E então nós tivemos um planeta construído ou desenvolvido sobre a injustiça. Minha amiga, meu amigo, Deus está buscando mulheres e homens que possam fazer parte do seu exército. Se você não faz parte do exército de Deus, se você não quer fazer parte do exército do Senhor dos Exércitos, você não se importa, não fique preocupado, não, porque ele tem outros que vão querer. Mas ele está buscando, e está formando, e aumentando cada vez mais esse pessoal, esse exército de fiéis, para que, então, ele possa vencer neste mundo as injustiças e implantar nos corações o reino de Deus. Vamos falar com Deus.
Meu Deus e meu Pai, Senhor dos exércitos, meu Senhor e Salvador, em o nome do meu Salvador Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, para interceder em favor dos que estão vivendo nas trevas, vivendo no inferno e buscando uma saída. E nós, como teus servos, no Espírito do Senhor Jesus, no Espírito do nosso Senhor Mestre Jesus, nós compramos a briga dessas criaturas que estão gemendo do outro lado da vida. E viemos a Ti neste instante, meu Senhor, suplicar que os Teus anjos, neste momento, enquanto falamos contigo, venham eles agir na vida daquelas pessoas que estão me ouvindo e gemendo, e gritando, e urrando de dor. Ó poderoso de Israel, em o nome do Senhor Jesus, penetra o teu poder nesta vida, nessa criatura, nesta pessoa, neste ente querido. Penetra o teu poder neste corpo doente, nesta alma ferida. Penetra o teu poder nesta criatura que grita por socorro. E seja ela liberta dessas forças do mal, porque o Senhor nos tem dado a autoridade tua para avançar sobre as trincheiras do inferno e arrancar as pessoas que estão nas garras do diabo. Nós penetramos agora em espírito nos hospitais, nos presídios, nos sanatórios, nos lugares mais cruéis, nos lugares duros, difíceis, insuportáveis, em casas, em palácios, em casebres, em barracos, debaixo de viadutos, onde quer que haja alguém ouvindo esta oração e acompanhando e concordando e dizendo amém, então penetra o teu poder para arrancar essa força satânica, esse espírito do inferno que aí está. Em o nome de Jesus, toda a força do inferno seja quebrada e arrancada. Toda bruxaria, feitiçaria, magia, todos os males sejam amarrados e arrancados. Em nome de Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus.